Olá, continuando as nossas aulas de língua portuguesa e continuando também o nosso módulo 7, agora na segunda aula nós vamos resolver questões sobre colocação pronominal, a partir da página 62 do seu material. Na primeira questão, nós vamos assinalar a alternativa correta quanto à colocação pronominal, ou seja, o pronome oblíquo átono está colocado conforme prescreve a norma culta? Vejamos, letra A. Me explique isso de novo, por favor. Então, você tem o pronome oblíquo átono aplicado no início da oração. Isso é incorreto, certo? Então, ali nós deveríamos não usar a próclise, sim a ênclise, ou seja, explique-me isso de novo, por favor. Ele não tornou-se novamente um erro. Veja bem que você aplicou o pronome se em ênclise, uma vez que nós temos aqui um fator de atração da próclise. Então, deveria ser ele não se tornou, porque palavras negativas atraem a próclise, o pronome oblíquo, para antes do verbo. Calarei-me, e já pode ir calando mesmo, porque você aplicou o pronome oblíquo onde? Depois do verbo que está em que tempo? Futuro. Então, com o verbo no futuro e ele iniciando a oração, a única posição correta para o pronome aqui é a mesóclise, ou seja, colocar-me-ei para sempre. Não, aliás, colocar-me não, oh meu Deus, é porque eu estou falando de colocação, me desculpa aí, foi mal. Então, é calarei-me, né? Então, tá bom. Calar-me-ei para sempre, nada de mais certo e seguro. Então, calar-me-ei, certo? Ou seja, mesóclise, porque o verbo está no futuro, e aqui no caso, futuro do presente, mas não importa, se fosse futuro do pretérito, não importa, é futuro do modo indicativo, você vai usar a mesóclise, mas ela não é sempre obrigatória se o verbo estiver quando o verbo estiver no futuro, e sim se ele estiver iniciando a oração. Aí sim é obrigatória, porque não posso nem utilizar a ênclise e nem posso utilizar a próprise iniciando a frase com pronome oblíquo átono. Já perdi-me várias vezes e continua perdido usando o pronome oblíquo em ênclise, uma vez que nós temos aqui um atrativo para a próclise. Nós temos o advérbio, e advérbios atraem a próclise. Então, é já me perdi várias vezes, certo? Então, em todas nós fizemos correções. Então, a letra E vai estar correta, veja. Humilharam-no e publicaram um vídeo desse confronto na internet. Nós utilizamos aqui a ênclise, uma utilização correta, porque não posso utilizar mesóclise porque o verbo não está no futuro. Não posso utilizar próclise porque não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Então, a ênclise é o caso dessa oração, certinho? E o pronome oblíquo átono está na forma no, porque o verbo tem som nasal, certo? Questão 2. Alternativa em que a colocação do pronome em destaque pode ser alterada, ou seja, há momentos que eu posso usar indistintamente a próclise ou a ênclise. Vamos ver um caso desses aqui. Um caso desse aí, né? Recuperar sonhos e definir objetivos que nos animem. Opa, eu estou vendo um que eu posso transformar em os quais, definir objetivos, os quais nos animam. Então, isso aqui é um pronome relativo, e pronome relativo atrai a próprios, e pronome para antes do verbo, então, esta é a única forma correta para essa oração aí, então, não pode alterar, certo? Quando nos deparamos, eu tenho novamente o pronome oblíquo em próclise e corretamente aplicado, porque eu tenho aqui uma conjunção subordinativa. Isso é fator de atração da próclise. Então, está correta dessa forma, não pode ser alterada. Um sonho é um projeto o qual, olha só, mesmo caso da letra A,
Pronome relativo é fator de atração da próclise, o pronome antes do verbo, não posso alterar essa frase. Podemos tirar conclusões que nos ajudem, ou seja, as quais nos ajudem. Então, de novo, eu tenho pronome relativo que atrai próclise, ou seja, o pronome oblíquo para antes do verbo, não posso alterar essa frase também. Então, a letra E tem que ser nossa resposta, vejamos por quê. Um pequeno exercício de reflexão pode nos ajudar. Então, você tem aqui, pode ajudar. Nós temos aqui uma locução verbal e o verbo principal está no infinitivo. Quando isso acontece, o pronome oblíquo pode ficar depois do auxiliar ou depois do infinitivo. Então, poderia ser pode nos ajudar, ou poderia ser pode ajudar-nos. Não tem nenhum problema, certo? Ambas as formas estariam corretas, e diga-se de passagem que com o infinitivo a ênclise sempre estará certa, ok? Assinale a alternativa em que o pronome em destaque pode ser colocado depois do verbo. Pode ser colocado depois do verbo, considerando as regras para a colocação pronominal. Então, quer dizer, eu tenho o pronome aqui sempre antes do verbo, ó, antes do verbo, antes do verbo, antes do verbo, antes do verbo, ou seja, todas as colocações aqui são próclises. Agora, eu posso, em um determinado lugar, alterar essa posição e eu posso usar a ênclise. Então, vejamos, não nos surpreende. Ah, não, aqui eu tenho palavra negativa. Se eu tenho palavra negativa, eu tenho que fazer a próclise. Então, é só essa aí. Não se pode negar, de novo, palavra negativa, as sensações que nos provocam, as quais nos provocam. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho pronome relativo também atrai a próclise, então não posso alterar. Fazer com que se sintam bem. Olha, de novo aqui, eu tenho fazer isso, tá vendo? Fazer isso. Eu tenho aqui uma conjunção subordinativa. Conjunções subordinativas atraem a próclise, então essas 4 aí não podem ser alteradas. Então, a letra E vai ser a nossa resposta novamente. Vejamos. As unidades habitacionais se tornaram mais compactas, ou então está correta, mas também fica correto você dizer tornaram-se mais compactas. Veja que nós não temos nenhum fator de atração da próclise aqui. Não tem palavra negativa, não tem advérbio, não tem conjunção subordinativa, nem pronome indefinido, ou seja, tanto eu posso utilizar a próclise, como eu posso utilizar a ênclise. Por isso a nossa resposta. Mal acabei de pensar, o homem se acocorou na calçada. O pronome se, que está antes do verbo acocorou, né, aqui diz que ele poderia estar após o verbo, visto que não há critério que obrigue o uso da próclise. Então, vejamos, o homem se acocorou, está em próclise, mas não tem nada que nos obrigue a usar a próclise, não tem palavra negativa aqui. Então, sim, eu poderia dizer, o homem acocorou-se na calçada, ou seja, eu poderia utilizar a ênclise, sim. Aliás, a ênclise é até considerada a forma de colocação mais culta, só que no nosso português brasileiro, a próclise é muito mais comum do que a ênclise, certo? Mas se for observar aos olhos da norma culta, a ênclise é preferível à próclise, certo? Mas ambas estão corretas nesse caso. É impossível que o inconsciente desta pessoa não a cobre, não transmita-lhe culpa de sua atitude incorreta. A ênclise foi utilizada na forma verbal em destaque por questão de harmonia no texto, conforme rege o padrão culto da língua. Sinto muito. Aqui nós utilizamos realmente ênclise, o pronome está depois do verbo, mas você vê claramente que nós temos aqui uma palavra de valor negativo, um advérbio de negação. Advérbio sozinho já atrai a próclise, qualquer classificação que ele tenha.
A palavra negativa, mesmo que não seja advérbio, se tiver valor negativo, vai atrair a próprise. E aqui você ainda tem as duas coisas numa palavra só, um advérbio de negação. Então, a ênclise não tem nada de questão de harmonia, não tem nada de padrão culto aí, está errado, tinha que ser não lhe transmita culpa. É impossível que o inconsciente desta pessoa não a cobre, não lhe transmita culpa, certo? Olha, aqui veio correto, e aqui veio querendo uma correção, e é que nós fizemos, então veio errado. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Se necessita de ajuda da escola, não é se necessita de ajuda da escola, porque aqui não é um se de condição, não é a conjunção condicional, é o se pronome de necessita-se, né, utilizado como índice de indeterminação do sujeito. Então, não posso aplicar no início da oração. Tem que ser a ênclise nesse caso, porque o verbo vai iniciar o período. Okay? Então, necessita-se de ajuda da escola para que o desenvolvimento dos alunos seja saudável. Os compreendendo, e também não é os compreendendo, veja bem que tem uma pausa aqui, então deveria ser compreendendo-os, certinho? Precisa-se de professores, perfeito, aqui é o que nós acabamos de fazer na letra A, a correção que nós fizemos na letra A já veio feita na letra B, vamos ver se está tudo, né? Vamos dizer, precisa-se de professores que entendam a importância da falha, utilizando-a no contexto escolar, está tudo conforme prescreve a norma culta. Então, eis aqui a nossa alternativa correta, porque a letra C diz que o aluno mais maduro é aquele que espelha-se, é aquele o qual. Eu sei que depois do demonstrativo, o que é um pronome relativo e ele atrai a próprise, então é que se espelha nos exemplos dados pelo professor. Dessa forma, tudo ensina-se. Não, dessa forma, tudo se ensina, porque eu tenho aqui um pronome indefinido que também é atrativo de próprise. Não sabemos ainda por que perde-se, não é porque perde-se, é porque se perde tanto tempo, porque eu tenho aqui uma conjunção subordinativa adverbial causal. Não importa que ela seja adverbial, que ela seja causal, o importante é que ela é subordinativa e, sendo subordinativa, atrai a próclise. Os professores não preocupam-se, olha a palavra negativa, a que atrai a próclise, não se preocupam tanto com isso. Quando trata-se, olha a conjunção subordinativa aqui, ó. Subordinativa, adverbial, temporal. Não importa que seja adverbial, que seja temporal, basta saber que é subordinativa, eu tenho que trazer o pronome para antes do verbo. Pronome oblíquo em próclise. Quando se trata de escola, ainda há muitos, não é há muitos, né? Há muito o que se fazer, não é fazer-se, porque há muito aquilo o qual, né, se fazer. Então, eu tenho aqui um pronome relativo, e o pronome relativo atrai a próclise. Nos contentamos, sinto muito, não posso começar a oração com pronome oblíquo. Então, contentamo-nos com muito pouco, certo? Contentamo-nos com muito pouco. Perfeito, letra B respondeu a questão 6 e todas as demais estão corrigidas. Considerando as normas vigentes de colocação pronominal, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Mas agora se sabe que todo o possível não bastou. A próclise, devido ao adjunto adverbial de tempo agora, não seguido de vírgula. Ou seja, aqui eu tenho o pronome oblíquo aplicado antes da forma verbal sabe, e aqui nós temos o advérbio agora. Advérbio atrai a prótese. A banca não falou advérbio, mas falou adjunta adverbial. Não tem problema, porque advérbio é a morfologia, adjunta adverbial é a sintaxe dele, então tanto faz, falou a mesma coisa, certo? E sim indica tempo. E sim não está seguido de vírgula, porque mesmo que nós tenhamos o advérbio, que é um atrator da próclise, se houvesse a pausa, como nós já vimos, se tivesse uma pausa, se tivesse uma vírgula aqui,
aí nós íamos colocar sabe-se, mas não tem a vírgula, então está certinho, verdadeiro, o que me faz eliminar a letra B, que começou com falso. Onde se encontrava a barragem que estourou em Brumadinho, usou-se próprise. Sim, olha, o pronome está antes da forma verbal encontrava, é próprise. Mas o correto, segundo a norma padrão, seria usar a ênclise em casos como esse que requerem formalidade. Exemplo, onde encontrava-se, não. Nós temos aqui um onde que pode ser um advérbio ou pode ser um pronome relativo. Aqui no contexto não dá para a gente saber se é um advérbio ou se é um pronome relativo, mas isso não importa porque tanto o advérbio quanto o pronome relativo atraem a próprise. Então, é falsa, nós não poderíamos usar a ênclise aqui, certo? Que requer a formalidade, já está na formalidade aqui, certo? Como prescreve a norma culta. Advérbios, pronomes relativos atraem a próprise. Então, eu já elimino a letra A. Como resultado desta omissão coletiva, dezenas, possivelmente centenas de vidas perderam-se em Brumadinho. Optou-se pelo uso de ênclise, certo? Está em ênclise, após a forma verbal perderam, já que não havia nenhuma palavra atrativa exigindo o uso de próprise. Sim, olha, com o resultado desta omissão coletiva, dezenas, possivelmente centenas de vidas perderam-se, então, de vidas perderam-se, ou centenas de vidas se perderam. Não tem nada que obrigue a próprise, embora ela também poderia ter acontecido ali. Mas, sim, está correto o que se afirmou. Então, VFV fechou na letra C. A respeito da colocação pronominal no texto, assinale a alternativa correta. E foi sendo assim, esponja que se enche e se comprime. O item em destaque pode ser colocado tanto antes quanto depois do verbo encher. Não, esponja a qual se comprime. Então, se eu fiz essa substituição, eu estou diante de um pronome relativo que atrai a próprise, então é assim que está correta, eu não posso usar depois do verbo. Tem que ser antes, tem que ser só a próprise aí. Ele, então, começou a me enviar milhões de textos. O item em destaque não pode ser posicionado depois do verbo enviar. Estamos vendo que enviar está no infinitivo e eu já disse a você, com infinitivo a ênclise vai estar sempre correta. Ó, começou a enviar. Então, eu tenho a locução e eu tenho o verbo principal no infinitivo e quando nós temos uma locução verbal com o principal no infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo pode ser colocado antes do principal ou depois do principal, indiferentemente. Então, aqui está correta, e se eu quisesse colocar enviar-me, começou a enviar-me, também estaria correto, e a banca disse que não poderia fazer isso, então a letra B não é nossa resposta. Ele mesmo dizia que um dia iria sufocá-lo de vez. O que me fez proferir o dito conselho. Os itens em destaque, sufocá-lo e me, antes de fez, apresentam a mesma colocação, ou seja, o que é uma colocação pronominal? É colocar o pronome em próprise, em ênclise ou em mesóclise. Aqui ele está depois do verbo, então aqui ele está em ênclise. Aqui ele está antes do verbo, então aqui está em próprise. Então, não é a mesma colocação. E ele, então, me confidenciou. O item em destaque não pode ser colocado depois do verbo confidenciou. Ou seja, aqui está em próprise, e em próprise deve permanecer, porque nós temos aqui um advérbio, e advérbio atrai a próprise. Então, o que a banca diz na letra D é o correto. Porque na letra E, se é que posso dar mais algum conselho, o único que me ocorre ao vê-lo escrevendo hoje em dia os itens em destaque apresentam a mesma colocação. Não. O primeiro pronome oblíquo está antes do verbo, ou seja, é um caso de próclise. Ele está proclítico. Aqui ele está enclítico, após o verbo. Então, são colocações diferentes. Letra D respondeu a 8.
9. Analise a colocação do pronome se destacado no trecho. A notícia espalhou-se como um acontecimento improvável. E assinale a alternativa correta. O pronome se poderia ser utilizado em posição proclítica. A notícia espalhou-se, ênclise. A notícia se espalhou, próclise, como um acontecimento improvável, e a frase ainda estaria correta. Sim, a notícia espalhou-se, a notícia se espalhou. Antes do verbo não tem nada que nos obrigue a praticar a próclise. Então, a ênclise está correta, mas a próclise também está correta, porque não tem nada também que seja obrigatório da ênclise, certo? Então, já achamos a resposta. Então, vamos ver por que as demais estão incorretas. Se o verbo espalhou estivesse no futuro, espalhará, o pronome se deveria ser utilizado antes do verbo. Bom, então, se eu colocasse espalhará, a notícia espalhará. Então, você já sabe que depois do verbo não posso colocar, porque verbo no futuro, depois do verbo no futuro, do indicativo, não se aplica pronome oblíquo átono. Então, sim, a notícia se espalhará, estaria corretíssimo, mas disse deveria, como se não tivesse mais nenhuma opção, e ainda teria uma opção, que seria a mesóclise. Por exemplo, a notícia espalhar-se-á como um acontecimento improvável, certo? Então, por causa do deveria, é que a B não é a resposta. A utilização do pronome se após espalhou torna a frase informal. Não. O se em ênclise torna a frase mais formal do que ele em próclise, embora ambas estejam corretas, mas em ênclise ela fica mais formal ainda. Então, torna-se a frase informal? Não. Caso o pronome se fosse utilizado antes de espalhou, a frase não atenderia às normas gramaticais. Tanto atenderia que foi resposta da letra A. A notícia se espalhou está correta. O uso do pronome se após o verbo espalhou aproxima-se da fala comum do dia a dia, o que torna a frase inadequada. Não, após o verbo espalhou, como já veio no enunciado, está totalmente formal a frase. Não tem nada de aproximar do comum do dia a dia, certo? E não tem nada de inadequado. Portanto, só a letra A disse a verdade. Considere a oração. A cidade já é outra, nem se compara com a da minha época. Assinale a alternativa que explicita o motivo da posição do pronome pessoal na oração. Então, vejamos. A cidade já é outra, nem se compara. Então, eu tenho aqui próclise, pronome antes do verbo, e eu observo que eu tenho aqui uma palavra de valor negativo, atraindo essa próclise, certo? Então, vamos lá? O pronome pessoal deve, quando há advérbios negativos, ser posicionado antes do verbo a que se refere. Pronto, já disse o que nós analisamos aqui, porque nesse contexto aqui, o nem é um advérbio. Veja que ele não está ligando duas orações para ser considerado uma coordenativa aditiva, certo? Por exemplo, João não estuda nem trabalha. Aí o nem, mesmo com valor negativo, é uma conjunção aditiva, mas aqui ele simplesmente significa não. A cidade já é outra, não se compara com a da minha época, apenas uma negação. Então, é um advérbio de negação nesse contexto, e a letra A falou exatamente o que precisava ser dito. Aqui diz que o pronome pessoal deve estar antes de verbos no presente do indicativo, nós não pode estar antes de verbo no presente, mas não simplesmente deve estar obrigatoriamente, certo? Ali está, não é por causa de o verbo estar no presente, é por causa da palavra com valor negativo. O pronome pessoal é repelido pela preposição, não tem uma preposição aqui, mas isso, ele não é repelido por preposição, não é o caso da colocação que ora aconteceu. O pronome pessoal apresenta ordem livre e poderia ser colocado depois do verbo, não com uma palavra de valor negativo na oração, certo? Então, a letra A é a única correta. Referente às regras de colocação pronominal,
alternativa em que é obrigatório o uso de ênclise, ou seja, eu tenho obrigação de aplicar o pronome oblíquo átono após o verbo. Vejamos, a pessoa se movimenta para participar, então tem o se aqui, a pessoa se movimenta ou a pessoa movimenta-se, tanto faz. Para participar de um grupo que lhe procure, próclise, mas aqui é de um grupo o qual lhe procure. Então, eu tenho pronome relativo, aqui só pode acontecer a próclise, então não é a minha resposta. Tem que ser um que tanto pode acontecer a ênclise quanto pode acontecer a próclise. E neste caso aqui, só a próclise. Um egoísmo raivosamente autorreferencial que, pelo caminho, veio alterar o famoso equilíbrio altino de mente sana, incorpóreo sano, desviando-o descaradamente para o corpo. Eu tenho o pronome oblíquo aplicado aqui, em ênclise, e, nesse caso, ele é obrigatório ficar nessa posição, porque você vê que aqui tem pausa, então eu não posso começar com ele aqui, certo? Então, eis a nossa resposta. Aqui é obrigatório o uso da ênclise, porque na letra C, ao longo da história da humanidade, o objetivo havia sido tornar-se, eu tenho ênclise, mas eu poderia aplicar a próclise aqui, ó. Havia sido se tornar, não tem problema nenhum, certo? À medida que se envelhecia. Bom, agora aqui também só poderia ser a próclise, porque à medida que é uma locução conjuntiva subordinativa que atrai a próclise. Então, aqui a próclise é obrigatória, agora aqui a ênclise não seria obrigatória, poderia ser a próclise também. E deixam a sabedoria nas mãos do primeiro iluminado, o qual tem pronome relativo, então a próclise é obrigatória aqui, certo? Parece que o requisito para se salvar, próclise, no século XXI, é inscrever-se ênclise em um curso. Bom, aqui eu tenho infinitivo. Então, com infinitivo, eu posso utilizar sempre a ênclise que vai estar certa, mas eu poderia usar a próclise aqui também, como já veio. Então, pode ser para se salvar ou para salvar-se, mas a próclise não seria, a ênclise não seria obrigatória, a próclise também está correta. Aqui também é o mesmo caso, a ênclise não seria obrigatória, poderia ser a próclise, é se inscrever em um curso, certo? Então, o exemplo, a alternativa que trouxe um caso em que é obrigatório o uso da ênclise foi só na letra B. Questão 12. De acordo com a colocação pronominal na língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta exemplo e explicação da regra adequados no contexto da frase. Na rede, a compreensão dos mais diversos assuntos é aprimorada, pois pode tornar-se objeto de novas reflexões e discussões. O pronome destacado é uma forma proclítica. Não. Próclise é quando o pronome está antes do verbo, aqui ele está depois do verbo, ou seja, aqui eu tenho uma forma enclítica do pronome. Na frase, muitos se perguntam qual o sentido de saber sobre Dom Pedro II, o pronome destacado está na posição de mesóclise. Mesóclise é quando o pronome está no meio do verbo e que acontece só com o verbo no futuro. Aqui nem futuro é, ele não está no meio do verbo, ele está em próclise aqui, certo? Relacionando os termos muitos e perguntam, nada a ver. Letra B, fora também. Nós podemos não nos lembrar do que dissemos há anos. O pronome destacado está na posição de ênclise, não nos lembrar. Ênclise é se ele estivesse depois de lembrar. Ele está em próclise em relação ao verbo lembrar. Então, fora. Agora, é claro que ele está aqui por causa do advérbio de negação, não, da palavra negativa, não, mas ele está em próclise e não em ênclise. Se isso é bom ou ruim, só o tempo poderá dizer-nos. O pronome em destaque
É um pronome enclítico, perfeito, ele está em ênclise mesmo, ele está depois do verbo, utilizado após o verbo no infinitivo, perfeito, o verbo está no infinitivo, e com o infinitivo a ênclise sempre estará correta. Então, eis a nossa resposta, falou tudo bonitinho. Porque Naê diz que muitos se perguntam qual o sentido de saber sobre Dom Pedro II, quando dá para procurá-lo, agora o lo que está destacado, na Wikipédia. O pronome em destaque está na posição de próclise, ele está após o verbo, então ele está na posição de ênclise, certinho? Então, o que afirmou corretamente, foi afirmado corretamente, está na letra D, ok? Então, é isso aí, e até a próxima, se Deus quiser.